Você já se perguntou o que realmente está reservado para o futuro? Imagine um cenário onde profecias antigas começam a se encaixar com eventos que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Algumas dessas opiniões falam diretamente sobre o Irã, e os sinais são tão intensos que mal dão para entender. Você já parou para pensar se estamos mais próximos do que imaginamos dos tempos profetizados? Antes de irmos ao vídeo, dê uma conferida aí se já está inscrito no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos desta série sobre profecias bíblicas. Agora sim, vamos ao vídeo. Imagine um homem escolhido por Deus, um profeta com uma conexão tão profunda com o divino que conseguia enxergar além do tempo, vendo o que estava para acontecer com clareza. Esse profeta, no momento de oração e silêncio, é envolvido por uma visão misteriosa, uma revelação impactante que mudaria sua vida para sempre. A imagem que surge diante dele é tão nítida quanto aterrorizante. Ele vê um futuro distante, algo que o próprio Deus quis lhe mostrar para que ele pudesse alertar seu povo, e, talvez, o mundo inteiro. Ele fecha os olhos e se concentra, e é nesse instante que as imagens começam a se formar. O que ele vê não é um lugar qualquer, mas uma nação que se destaca no Oriente, uma terra forte e imponente, que mais tarde seria conhecida como Irã. Nesse tempo, esse país ainda era conhecido por outros nomes, mas o que o profeta viu ultrapassava nomes e épocas. Ele enxerga uma terra que se tornaria uma potência, uma força a ser respeitada e temida por todos ao seu redor. As visões são tão intensas que o profeta sente como se estivesse lá, vivendo cada cena. As montanhas e desertos que ele vê nessa visão são de uma beleza imponente, mas também carregam uma sensação de mistério e poder. E é nesse cenário que ele enxerga uma grande transformação acontecendo. Ele vê esse reino crescendo, se expandindo, ganhando influência. Mas também percebe que, junto desse crescimento, surgem desafios e provações profundas. É como se o destino dessa nação estivesse sendo escrito diante de seus olhos, uma história marcada pela força, pela glória, mas também pela dor e pela luta. O profeta sente o peso dessa visão, pois entende que não é apenas um retrato de um lugar distante, mas sim uma mensagem de Deus sobre algo que afetaria o mundo inteiro. Ele vê a transformação dessa nação acontecendo como se estivesse assistindo a um filme. Primeiro, ela é humilde, pequena, quase insignificante aos olhos das outras nações. Mas, aos poucos, cresce, ganhando destaque, poder e respeito. A população se multiplica, as cidades se tornam grandes e imponentes, e os exércitos começam a se formar. Ele observa as pessoas desse lugar, homens e mulheres de grande determinação, uma população que se orgulha de sua terra e está disposta a defendê-la a qualquer custo. Com o tempo, o profeta vê que essa nação se torna cada vez mais segura de si, acreditando que seu poder é inabalável. É como se uma aura de invencibilidade envolvesse o povo e seus governantes. Mas o profeta também percebe que essa confiança, esse orgulho, pode ser uma faca de dois gumes. De repente, a visão muda. Ele agora vê esse reino enfrentando momentos de grande tribulação. Não são apenas desafios físicos, como guerras e batalhas, mas algo mais profundo, como se a própria alma dessa nação estivesse sendo testada. O profeta entende que esse crescimento, essa ascensão ao poder, vem acompanhado de uma responsabilidade enorme. E ele sente, no fundo de seu coração, que nem todos ali estão preparados para lidar com isso. Há uma inquietação, uma sombra que se forma ao redor desse poder. Deus está mostrando ao profeta que esse lugar, esse reino poderoso, irá enfrentar provações que vão abalar sua fundação. Ele vê que, embora a nação se torne grande, ela também será desafiada de maneiras que nenhum exército ou líder pode prever. Há uma mistura de medo e respeito na visão do profeta, pois ele entende que essa nação terá um papel crucial nos eventos que se desenrolarão nos tempos futuros. Deus está alertando. O poder e a influência não são dons sem preço, e as escolhas que esse reino fará terão repercussões que ecoarão em todo o mundo. E, como se Deus estivesse dando um último sinal, o profeta vê uma cena final. O reino, imponente e poderoso, se ergue sobre a terra como um gigante. Mas, ao mesmo tempo, sombras ameaçadoras se aproximam, como se fossem presságios do que está por vir. O profeta sente a urgência em sua alma, entende que essa mensagem é importante, não apenas para aquele momento, mas para toda a humanidade. Ele sabe que precisa compartilhar essa visão, esse alerta,
pois o que ele viu não é apenas uma história sobre uma nação, mas um lembrete de que o poder pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando a visão finalmente se dissolve, o profeta volta à realidade, mas ele ainda sente a força do que viu. Ele sabe que carregará essa visão para o resto de sua vida e que, de alguma forma, isso afetará o futuro de muitas gerações. Essa revelação não era apenas para ele, mas para todos que estivessem dispostos a ouvir e entender. E, assim, ele começa a transmitir o que viu, não apenas como um aviso, mas como uma chamada à reflexão sobre o destino de todos nós. O profeta, ainda sob o impacto da visão poderosa que recebeu, começa a entender o verdadeiro significado da revelação que Deus lhe deu. Ele percebe que o papel dessa nação, que mais tarde se tornaria o Irã, não é comum. Há algo especial nesse lugar, um propósito específico que está entrelaçado nas profecias e nas palavras de Deus para o futuro. Aos poucos, ele percebe que essa terra e seu povo desempenharam um papel fundamental, não só em sua própria história, mas em um contexto muito mais amplo. O profeta vê reis que governam com um misto de justiça e força, mas também com uma sede de poder que vai além do comum. São líderes grandiosos, homens que possuem uma visão de expansão e domínio, e que estão dispostos a fazer o que for necessário para que seu reino se torne uma potência. A cada geração, ele vê novos reis surgirem, cada um carregando o peso das conquistas dos antecessores e a responsabilidade de continuar essa linha de poder e prestígio. A visão é clara. O Irã se tornará uma terra de reis poderosos e de exércitos temíveis, uma nação com uma influência tão grande que suas ações afetarão os rumos de toda a região ao seu redor e até de lugares distantes. Ele percebe que a força dessa terra não vem apenas de sua localização estratégica, entre montanhas e desertos que dificultam a invasão de inimigos, mas também da determinação e da coragem de seu povo. Esse é um povo que não se dobra facilmente, que valoriza a força e a honra, e que, acima de tudo, acredita que tem um destino especial. Mas, na visão do profeta, o papel do Irã vai além da força militar ou da riqueza material. Ele percebe que essa nação foi destinada a ser parte de um plano divino. Não é por acaso que Deus revela essas coisas ao profeta, mostrando a ele não só o que vai acontecer com essa nação, mas como ela se encaixa no cenário das profecias bíblicas. Em sua mente, o profeta começa a ver uma linha de tempo, onde cada evento parece fazer parte de algo maior, uma peça de um quebra-cabeça que só Deus conhece por completo. Na Bíblia, vemos que certas nações são mencionadas repetidamente, pois seu papel está diretamente ligado aos planos de Deus para a humanidade. O Irã, ao lado de outras nações influentes da época, como Babilônia e Egito, faz parte desse grupo de terras com significados profundos. O profeta entende que o Irã será uma espécie de espelho para o resto do mundo, refletindo os perigos do orgulho e do poder desmedido, mas também o potencial para arrependimento e transformação. Em suas visões, o Irã parece representar tanto o melhor quanto o pior que uma nação pode alcançar. O profeta vê que o povo do Irã será, muitas vezes, desafiado a escolher entre seguir os caminhos de Deus ou se perder na ambição. Essa nação poderia ser uma força para o bem, mas também para o mal, dependendo das decisões de seus líderes e de seu povo. E, de tempos em tempos, essa nação será um exemplo, para o bem ou para o mal, de como o poder e a fé podem moldar uma civilização inteira. O que mais impressiona o profeta é que essa visão parece transcender os limites de sua época. Ele vê que o papel do Irã se estende ao longo de séculos, afetando diferentes gerações e influenciando outros povos. As alianças e os conflitos em que essa nação se envolverá terão repercussões que se estenderão além de seu território, afetando até mesmo aqueles que vivem longe. É como se o próprio destino do Irã fosse entrelaçado ao destino de várias outras nações, em uma teia de eventos que ninguém poderia prever, exceto o próprio Deus. Enquanto a visão continua, o profeta começa a entender que o que ele está vendo não é apenas uma previsão de guerra e poder, mas também um alerta. Ele vê que Deus está dando ao Irã a chance de fazer escolhas. É como se essa nação estivesse em uma encruzilhada, com duas opções claras: seguir os princípios divinos ou se entregar ao orgulho e à busca incessante por poder. Essa nação foi agraciada com força, mas também com uma responsabilidade imensa. Deus parece estar dizendo que, apesar de todo o poder que ela terá, o verdadeiro teste será espiritual. O profeta observa com atenção, captando cada detalhe, cada sinal. Ele vê que as escolhas dessa nação serão vistas e comentadas por todos ao redor,
pois elas servirão como exemplo para outras nações. Se o Irã seguir o caminho correto, poderá se tornar uma inspiração para muitos, um exemplo de justiça e liderança que outras terras poderão seguir. Mas, se escolher o caminho do orgulho e da arrogância, as consequências também serão inevitáveis e servirão como alerta para todos que testemunharem. Ao final da visão, o profeta sente um profundo senso de urgência. Ele percebe que essa mensagem não é algo para ser guardado ou escondido, mas sim algo que precisa ser compartilhado. Ele entende que o papel do Irã nas profecias bíblicas não é apenas uma história sobre uma nação distante, mas um aviso para todos os que estiverem dispostos a ouvir. Deus, através dessa visão, está lembrando a humanidade de que o poder, quando usado de forma sábia e com humildade, pode trazer bênçãos. Mas, quando é usado para o próprio benefício e sem consideração aos princípios divinos, pode levar à destruição. Com isso em mente, o profeta se prepara para transmitir essa mensagem. Ele sabe que muitos não entenderão de imediato e outros talvez ignorem. Mas ele também acredita que haverá aqueles que, ao ouvir essa profecia, perceberão a importância do que está sendo dito. O que ele viu é uma história de poder, fé e responsabilidade, e ele acredita que é seu dever compartilhar essa visão para que, de alguma forma, isso possa influenciar as gerações futuras. Ao aprofundar-se na visão, o profeta começa a ver imagens de intensos conflitos envolvendo o Irã e seus vizinhos. Ele percebe que essa nação, embora poderosa e próspera, não terá um caminho fácil pela frente. Pelo contrário, o caminho será cheio de desafios e provações, como se fosse um teste constante para sua resistência e fé. O Irã será cercado por ameaças e, para sobreviver, precisará lutar, não apenas contra outros reinos e impérios, mas também contra forças que não podem ser vistas com os olhos, forças espirituais e internas. Em sua visão, o profeta observa o Irã se preparando para a guerra. Ele vê exércitos se formando, homens de todas as idades treinando e se armando para defender sua terra. Os soldados são fortes e determinados, com olhares sérios e firmes, conscientes do sacrifício que estão prestes a fazer por sua nação. Esses conflitos não são simples disputas territoriais, são batalhas que vão muito além da terra e da riqueza. Eles representam uma luta pelo poder, pela honra e, acima de tudo, pela sobrevivência. A visão se intensifica, e o profeta vê que o Irã não está sozinho nesses conflitos. Ele percebe outras nações ao redor, todas com seus próprios interesses e ambições, observando o Irã de perto. Algumas dessas nações desejam a destruição do Irã, outras querem apenas enfraquecê-lo, enquanto algumas veem na relação com o Irã uma oportunidade de se fortalecerem. É uma teia complexa de alianças e inimizades, como um jogo de xadrez onde cada movimento pode mudar o rumo da história. No entanto, o profeta percebe algo curioso: esses conflitos não são apenas físicos. Existe uma luta invisível, uma batalha espiritual acontecendo nas sombras. Ele vê forças sombrias, como se fossem figuras envoltas em névoa, tentando influenciar o destino do Irã. Essas forças representam as tentações e as armadilhas que podem levar essa nação a se afastar do caminho de Deus. Elas oferecem poder, riqueza e glória, mas o preço é alto. Se o Irã cair nessas tentações, o que inicialmente parece uma vitória pode se transformar em ruína. O profeta sente o peso dessa batalha espiritual, pois entende que ela é tão real quanto as guerras que acontecem nos campos de batalha. Ele vê que, para o Irã, esses conflitos serão uma prova de caráter e fé. Será uma oportunidade para a nação decidir se continuará a buscar a orientação de Deus ou se deixará o orgulho e a ambição tomarem conta de suas ações. Essa luta interna é ainda mais desafiadora porque, diferente de um exército inimigo que pode ser visto e combatido, essa batalha espiritual exige discernimento, humildade e força interior. Ao longo dos anos, o profeta observa o Irã enfrentando uma série de conflitos. Em alguns momentos, o país consegue sair vitorioso, conquistando novos territórios e fortalecendo sua posição. Em outros, é desafiado, perdendo batalhas e sofrendo derrotas que abalaram a moral de seu povo. Mas o profeta vê que cada vitória e cada derrota trazem lições importantes, moldando a história e a identidade dessa nação. Esses conflitos, no entanto, não são apenas sobre poder e território.
Eles também representam uma oportunidade para o Irã aprender sobre a importância da humildade e da justiça. O profeta entende que, para que uma nação seja realmente grande, ela deve ser guiada por princípios sólidos, e não apenas pela busca incessante de poder. Cada batalha traz ao Irã a chance de crescer não só em força, mas em sabedoria e compreensão. Deus está permitindo esses desafios para que o Irã tenha a chance de escolher um caminho mais elevado. O profeta também vê que esses conflitos, de certa forma, estão predestinados. Eles fazem parte do plano maior de Deus, uma série de eventos que ensinarão lições não só ao Irã, mas a todas as nações que observam de perto. É como se Deus estivesse mostrando ao mundo que o poder sem controle e a ambição desmedida podem trazer a destruição, mas que a força, quando usada com sabedoria, pode se transformar em algo grandioso. No entanto, o profeta também vê que o perigo maior para o Irã não está nos inimigos ao seu redor, mas em seu próprio coração. Ele percebe que, à medida que a nação se envolve em guerras e conflitos, o orgulho começa a se infiltrar. Os líderes e o povo passam a acreditar que são invencíveis, que nenhuma força pode derrubá-los. Esse orgulho, se não for controlado, pode se tornar uma fraqueza fatal. O profeta sente que essa é uma advertência de Deus. O Irã precisa lembrar que sua força e seu poder vêm de algo maior e não de suas próprias conquistas. Por fim, a visão do profeta se encerra com uma cena intrigante. Ele vê o Irã, desgastado pelos conflitos, mas ainda de pé. É como se, apesar de todos os desafios e provações, a nação tivesse sobrevivido a tudo. Mas ele percebe que, embora as batalhas físicas possam terminar, a batalha espiritual ainda continua. O Irã ainda precisa fazer uma escolha: seguir o caminho da justiça e da humildade ou se perder na busca incessante de poder e glória. O profeta sabe que essa visão é um aviso para o Irã e para o mundo. Ele entende que Deus está mostrando que, por mais poderoso que um reino possa se tornar, ele nunca estará além dos princípios divinos. A verdadeira grandeza de uma nação não está apenas em sua força militar, mas em seu compromisso com a justiça e a fé. Se o Irã, ou qualquer outra nação, escolher ignorar esses princípios, cedo ou tarde enfrentará as consequências. Ao final desse capítulo da visão, o profeta sente que é seu dever compartilhar essa mensagem. Ele entende que o que viu é uma lição para todas as gerações e todas as nações. Deus está mostrando que, mesmo em meio aos conflitos e desafios, sempre existe uma escolha. O Irã terá muitas oportunidades de provar sua força, mas o verdadeiro teste será se ele consegue permanecer fiel aos princípios divinos. A visão do profeta avança, revelando mais sobre o destino do Irã. Depois de muitos conflitos e provações, ele vê essa nação finalmente alcançar um nível de poder e influência sem precedentes. É uma ascensão grandiosa, um verdadeiro espetáculo de glória e força que transforma o Irã em uma das nações mais temidas e respeitadas de seu tempo. A imagem que se desenha diante dos olhos do profeta é a de uma nação orgulhosa de suas conquistas, com líderes que se consideram quase invencíveis. No entanto, ele percebe que esse orgulho, tão intenso quanto perigoso, traz consigo consequências profundas. Os líderes do Irã, embriagados pelo sucesso, começam a acreditar que seu poder é ilimitado. Eles veem seu domínio se expandir, suas fronteiras se alargam, e seu povo próspera como nunca antes. As cidades crescem, os palácios são erguidos, e a nação se fortalece em todos os sentidos. Com essa expansão, surge uma confiança que se transforma rapidamente em um orgulho desmedido. Os governantes passam a se enxergar como figuras superiores, quase divinas, acreditando que seu poder não depende de mais ninguém, nem mesmo de Deus. Essa confiança excessiva começa a se refletir em suas ações e decisões. O profeta vê que esses líderes não se limitam mais às leis divinas, nem às orientações que antes consideravam sagradas. Eles passam a agir conforme sua própria vontade, colocando seus desejos e ambições acima de tudo. Em sua visão, o profeta observa cenas de opulência e extravagância, festas luxuosas e grandes celebrações. Tudo parece indicar que o Irã alcançou seu auge, mas o profeta sabe que há um perigo oculto por trás de toda essa glória. Ele entende que Deus está lhe mostrando algo profundo. O orgulho pode ser um inimigo silencioso, uma força que corrompe a alma de uma nação. O profeta percebe que, à medida que o Irã se torna mais poderoso, também se distancia cada vez mais dos valores que o sustentaram.
Os governantes, que antes respeitavam a justiça e a humildade, agora se deixam levar pela vaidade e pelo desejo de controle absoluto. Eles se consideram acima das leis divinas, acreditando que podem agir sem consequências. A visão se aprofunda ainda mais, e o profeta observa o impacto desse orgulho no povo. Ele vê que, enquanto os governantes se entregam ao luxo, o povo também começa a ser influenciado por essa cultura de arrogância e auto-engrandecimento. Os valores de humildade, respeito e justiça, que antes eram tão importantes, começam a se perder. O profeta entende que isso é um reflexo direto do coração dos líderes. Como cabeças da nação, o modo como eles agem influencia diretamente o caráter de seu povo. E, à medida que a arrogância cresce no coração da liderança, ela se espalha pelo reino, como uma sombra que cobre tudo. Mas o profeta também percebe algo mais. Ele vê que, no fundo, esse orgulho esconde um medo de perder tudo o que foi conquistado. Os líderes do Irã sabem que seu poder é grandioso, mas frágil. Eles temem que, assim como conquistaram tudo, também podem perder. Esse medo os leva a tomar decisões ainda mais impulsivas, buscando garantir a todo custo que seu poder e influência nunca sejam ameaçados. É como se eles estivessem construindo um castelo de areia à beira do mar, tentando proteger o que construíram sem perceber que, eventualmente, as ondas da realidade podem levar tudo. E, em um momento particularmente intenso da visão, o profeta vê um rei em especial, um líder que representa a culminação de todo o orgulho do Irã. Esse líder se vê como invencível, como alguém que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Ele desafia abertamente as leis divinas, convencido de que está acima de qualquer julgamento. Esse rei ordena grandes monumentos, ergue templos e estátuas em sua própria honra, buscando ser lembrado para sempre como o maior de todos. Ele acredita que seu nome e suas conquistas durarão eternamente, mas o profeta vê uma verdade diferente. Esse líder está caminhando para a ruína. Ao observar essa cena, o profeta entende que o orgulho é uma armadilha perigosa. Deus está lhe mostrando que, quando uma nação ou um líder perde a humildade e se esquece de onde veio, a queda é quase inevitável. O profeta sente uma angústia ao ver que, por mais que o Irã tenha alcançado uma posição de glória, essa mesma glória pode se tornar sua ruína se os líderes continuarem a ignorar os princípios divinos. Ele percebe que esse é um aviso não só para o Irã, mas para todos que estão assistindo. Deus está alertando que o verdadeiro poder não está no domínio e na grandiosidade, mas na capacidade de permanecer humilde e justo, mesmo quando se é grande. No entanto, a visão não é apenas de destruição. Deus, em sua misericórdia, está dando ao Irã uma chance de refletir e mudar. O profeta entende que, apesar do orgulho que permeia o coração de seus líderes, ainda existe a possibilidade de arrependimento. Se esses líderes voltarem seus corações para Deus, reconhecendo que todo o poder vem dele e que sem ele nada se sustenta, o Irã poderá encontrar um novo caminho, um caminho de verdadeira grandeza. Mas, para isso, será preciso coragem e humildade. Duas qualidades que, naquele momento, parecem estar ausentes no coração dos governantes do Irã. O profeta sabe que essa mensagem não é fácil de aceitar, pois significa reconhecer que a grandeza humana é limitada e que a verdadeira força vem de Deus. Ele entende que o Irã está em uma encruzilhada. Pode continuar no caminho do orgulho e enfrentar as consequências, ou pode escolher a humildade e encontrar a verdadeira paz e prosperidade. Ao final dessa parte da visão, o profeta sente uma mistura de esperança e apreensão. Ele sabe que o destino do Irã está nas mãos de seus líderes e de seu povo. A mensagem de Deus é clara. O orgulho desmedido é um caminho para a destruição, mas a humildade e a justiça são um caminho para a verdadeira grandeza. Ele espera que essa nação, tão forte e tão cheia de potencial, encontre um meio de aprender essa lição antes que seja tarde demais. E assim, ele se prepara para compartilhar mais uma parte dessa revelação. Ele sabe que muitos ouvirão e ignoraram, mas também acredita que haverá aqueles que entenderão a profundidade desse aviso. Deus, em sua sabedoria, sempre oferece uma chance para que o caminho da humildade seja escolhido, mesmo nas profecias mais duras. Ao continuar sua visão, o profeta observa o Irã ampliando seu poder por meio de alianças estratégicas. Ele vê que, após suas conquistas e a ascensão de seu orgulho, o Irã começa a buscar laços com outras nações, algumas próximas e outras distantes. São alianças cuidadosamente planejadas,
acordos que vão muito além de simples trocas comerciais. São parcerias que têm o poder de moldar não apenas a história do Irã, mas de impactar também o equilíbrio de poder entre os reinos e impérios ao redor. Nessa parte da visão, o profeta vê reis, governantes e emissários estrangeiros chegando ao Irã. Eles vêm de terras longínquas, trazendo presentes luxuosos, carregamentos de especiarias, tecidos finos e metais preciosos. Esses visitantes buscam estabelecer laços com o Irã, admirados pelo seu poder e temendo sua influência. O profeta observa esses acordos sendo feitos em salas de palácios, onde conversas discretas e sussurros revelam o interesse que esses reinos têm em se unir ao Irã. Mas o profeta também percebe que nem todas essas alianças são formadas por amizade ou respeito. Ele vê que alguns desses reinos têm suas próprias ambições, seus próprios planos ocultos. Eles se aproximam do Irã com o objetivo de tirar vantagem de sua força, de se beneficiarem da proteção que essa grande nação oferece. Outros, por sua vez, aproximam-se com intenções de traição, planejando ataques secretos, tentando se aproveitar das relações estabelecidas para enfraquecer o Irã por dentro, esperando o momento certo para agir. O profeta observa que algumas dessas alianças são extremamente perigosas. Ele vê o Irã se conectando a nações que têm crenças e valores diferentes, reinos que não compartilham o respeito pelos princípios divinos. Essas alianças, feitas apenas para aumentar o poder e a influência do Irã, acabam expondo o país a influências negativas, ideias e práticas que desviam o coração do povo e dos governantes. O profeta entende que essa rede de alianças, tão poderosa à primeira vista, é também um caminho de perigos ocultos, pois abre as portas para influências que podem afastar o Irã do caminho que Deus havia planejado. Além disso, ele vê que essas alianças transformam o Irã em uma peça central de um jogo maior. Ele observa que, à medida que o Irã se torna mais conectado com outras nações, também passa a depender delas. Essas conexões, que deveriam fortalecer o país, também criam uma espécie de armadilha. Agora, o Irã não pode agir de forma totalmente independente, pois precisa levar em consideração os interesses de seus aliados. E o profeta percebe que essa dependência traz um peso, um fardo que limita as ações do Irã e o prende a compromissos que podem levar a consequências inesperadas. A visão avança, e o profeta vê que o Irã, em sua busca por poder e segurança, começa a se envolver em intrigas e jogos de poder entre as nações aliadas. Ele vê reuniões secretas, encontros à noite e conversas que revelam estratégias para expandir o controle sobre territórios, manipular influências e conquistar mais riquezas. Essas alianças, longe de serem relações puras, tornam-se complexas teias de interesses. O profeta vê que muitos desses acordos são frágeis, e que uma traição ou desentendimento pode transformar aliados em inimigos de um momento para o outro. E, em um momento intenso da visão, o profeta vê uma aliança em particular que trará sérias consequências para o Irã. É uma aliança que parece promissora e vantajosa, mas que esconde perigos profundos. Os líderes do Irã, cegos pelo desejo de expandir seu domínio, aceitam essa aliança sem considerar o preço a pagar. O profeta observa com apreensão, pois sabe que essa decisão pode levar a uma grande crise, uma divisão interna que afetará a estabilidade e a unidade do país. À medida que as alianças se multiplicam, o profeta vê o Irã se tornando um centro de intrigas internacionais. Ele vê que o país, em vez de ser independente e autossuficiente, agora está preso a essas conexões, como se estivesse amarrado por fios invisíveis que limitam sua liberdade. Cada vez que o Irã tenta agir de acordo com seus próprios interesses, ele é puxado de volta por seus aliados, por suas promessas e compromissos. O profeta entende que essa é uma lição importante. O verdadeiro poder não está apenas na força ou nas alianças, mas na capacidade de ser fiel aos próprios princípios e valores. No entanto, nem tudo é escuridão nessa parte da visão. O profeta também vê que essas alianças oferecem uma oportunidade única ao Irã. Ele percebe que, através dessas conexões, o Irã tem a chance de influenciar outras nações positivamente, de mostrar o caminho da justiça e da sabedoria. Ele vê que, se o Irã escolher honrar seus compromissos de maneira justa, sem perder sua integridade e seus valores, pode se tornar uma nação respeitada, um exemplo de liderança e equilíbrio para os outros reinos. O Irã pode, através dessas relações, promover a paz, espalhar a verdade e fortalecer a fé. Mas para isso, é preciso sabedoria e discernimento.
O profeta entende que Deus está dando ao Irã a oportunidade de escolher. O país pode seguir o caminho da ambição e da ganância, usando essas alianças para se beneficiar sem considerar as consequências, ou pode escolher o caminho da humildade, da justiça e da responsabilidade. Essa escolha determinará o destino do Irã e das nações ao seu redor. O profeta sabe que esse é um aviso não apenas para o Irã, mas para todos os que dependem dessas alianças. Deus está mostrando que uma nação que perde seus valores em busca de poder colocar tudo a perder, inclusive o respeito e a lealdade de seus aliados. Ao final dessa parte da visão, o profeta sente um peso em seu coração. Ele sabe que essas alianças são uma prova para o Irã, uma forma de testar sua integridade e sua lealdade aos princípios divinos. Ele entende que Deus está observando como o Irã lidará com essas oportunidades e desafios. Se o país escolher agir com justiça e respeito, essas alianças podem se tornar uma bênção. Mas, se optar pelo orgulho e pela ganância, elas se transformarão em uma armadilha que levará à ruína. Assim, o profeta se prepara para compartilhar mais essa parte da revelação, com a esperança de que o Irã e seus governantes compreendam a seriedade dessa mensagem. Ele sabe que o caminho da grandeza exige não apenas força, mas também sabedoria e humildade. E ele deseja que essa mensagem seja ouvida, para que o Irã encontre seu verdadeiro propósito, guiado pela fé e pela justiça. Na visão do profeta, o Irã começa a entrar em uma fase de decadência e dificuldades, um momento sombrio após a era de glória e poder. Essa transição é gradual, mas as mudanças são palpáveis. Ele observa que a segurança que antes parecia inabalável agora se transforma em um sentimento de vulnerabilidade. O orgulho, que antes erguia a nação, agora se torna uma pesada âncora, puxando-a para baixo. Aos poucos, os líderes do Irã se veem diante de crises que antes não imaginavam. A primeira delas surge das próprias alianças que haviam formado. O profeta vê desentendimentos e rivalidades se acentuando entre os aliados. Aquilo que antes parecia um laço forte e inquebrantável agora se fragmenta. As promessas feitas em momentos de euforia são esquecidas, e a confiança se transforma em desconfiança. O Irã, que buscava segurança através dessas conexões, se vê cada vez mais isolado, com aliados que não hesitam em buscar seus próprios interesses, mesmo que isso signifique sacrificar o Irã. Além disso, o profeta percebe que as divisões internas começam a se manifestar. O orgulho e a ambição que antes uniam a nação agora geram rivalidades e disputas de poder entre os líderes. Cada um tenta demonstrar que é o mais forte, o mais sábio, e essa luta pela supremacia desgasta as relações. O Irã, que poderia se unir em tempos de crise, agora se fragmenta em facções, cada uma buscando seus próprios interesses em detrimento do bem comum. O povo sente essa tensão. A divisão entre os líderes se reflete nas ruas, nas famílias e nas comunidades. A harmonia que existia é substituída por um clima de insegurança e medo. Em meio a esse cenário, o profeta também vê o impacto das dificuldades econômicas. A prosperidade que antes caracterizava a nação começa a desvanecer. As colheitas, que eram abundantes, agora são escassas. O comércio, que fluía livremente, se torna difícil e cheio de obstáculos. As riquezas, que uma vez garantiram uma vida de luxo, agora não são suficientes para alimentar o povo. O desespero se instala, e o profeta vê rostos cansados e preocupados. Ele percebe que o sofrimento do povo é profundo, e a conexão entre líderes e liderados se estreita à medida que as dificuldades se intensificam. O profeta entende que essas provações não são apenas uma consequência das escolhas feitas pelos líderes, mas também um chamado divino para refletir. Deus está permitindo que o Irã enfrente esses desafios como uma forma de despertar a consciência de seu povo e de seus governantes. O profeta observa que, em meio à luta, há um convite à humildade. É um momento em que a nação é chamada a reavaliar suas prioridades, seus valores e, principalmente, sua relação com Deus. Ele vê momentos de desespero e oração, onde o povo se volta em busca de ajuda e respostas. As orações, antes distantes, começam a ecoar nas sinagogas e nos lares. O povo, ao enfrentar a adversidade, começa a lembrar das promessas e dos princípios que o sustentaram em tempos melhores. Há um movimento crescente entre as pessoas comuns que anseiam por uma mudança. Elas desejam que seus líderes se voltem novamente para Deus
que reconheçam sua dependência dele e que busquem o perdão e a orientação divina. Nesse contexto, o profeta observa que a mensagem de arrependimento e busca pela justiça se espalha. Ele vê pequenos grupos de pessoas se reunindo para orar e refletir sobre o que significa realmente seguir a vontade de Deus. Esses momentos de comunhão e oração são sinais de esperança em meio à escuridão. O profeta percebe que, mesmo em meio ao sofrimento, há um desejo genuíno de retornar ao caminho da justiça e da fé. Contudo, a visão não é somente de luz. O profeta sente que os líderes, ainda imersos em seu orgulho, hesitam em reconhecer suas falhas. Eles lutam contra a pressão da realidade, preferindo continuar a buscar soluções que mantenham suas aparências de grandeza, ao invés de se humilharem diante de Deus. O orgulho, que antes os elevou, agora se torna um obstáculo para a verdadeira mudança. Essa resistência pode levar a consequências ainda mais graves, como um ciclo vicioso de dificuldades. À medida que a visão se desenrola, o profeta percebe que a decadência do Irã pode ser um aviso para todas as nações. Ele compreende que as escolhas de uma nação, sua busca por poder e reconhecimento, não só impactam seu próprio destino, mas também influenciam o mundo ao redor. A maneira como os líderes do Irã lidam com suas dificuldades além de suas fronteiras, afetando as alianças e as relações com outras nações. O profeta se dá conta de que o Irã não está sozinho. Outros reinos também enfrentam crises semelhantes, e a forma como um país reage pode criar ondas que afetarão a dinâmica global. No final dessa parte da visão, o profeta sente uma mistura de tristeza e esperança. Ele percebe que a história do Irã é um reflexo do que pode acontecer com qualquer nação que se afaste dos princípios divinos. As dificuldades enfrentadas não são apenas um castigo, mas uma oportunidade de arrependimento e crescimento. Ele sabe que Deus ainda está presente, oferecendo a chance de renovação e restauração, mesmo nas horas mais sombrias. Ele se prepara para transmitir essa mensagem de alerta e esperança, consciente de que o futuro do Irã está em suas próprias mãos. O que se seguirá depende da escolha do povo e de seus líderes. Se eles decidirão se voltar para Deus e buscar um caminho de verdadeira justiça, ou se continuarão a se perder no orgulho e na divisão. Enquanto a visão do profeta se desenrola, ele é tomado por um profundo senso de responsabilidade. A situação do Irã não é apenas uma história isolada. Ela carrega um significado muito maior. Ele vê claramente que as dificuldades enfrentadas pelo Irã, suas escolhas e suas consequências são um aviso não só para a nação, mas para todo o mundo. O profeta entende que o que acontece com uma nação pode reverberar por toda a humanidade, como um eco que atravessa fronteiras e culturas. No fundo de sua alma, o profeta percebe que Deus está tentando comunicar algo vital. O Irã, em sua trajetória de ascensão e queda, simboliza a luta interna de todas as nações, a escolha entre o orgulho e a humildade, a ambição desmedida e a busca pela justiça. Ele vê que, assim como o Irã, muitos países se afastam dos princípios que sustentam a paz e a harmonia. Eles se deixam levar por ambições egoístas, se esquecendo de que suas ações têm consequências. O profeta visualiza uma grande reunião de líderes mundiais, onde discussões sobre poder e influência são travadas. Ele observa que, em meio a esses debates, raramente se menciona a ética, a moralidade ou a necessidade de buscar a orientação divina. Os líderes estão tão focados em suas agendas pessoais e em garantir vantagens que ignoram o que realmente importa: a unidade, a paz e a justiça. O profeta sente uma tristeza profunda, pois sabe que essa desconexão pode levar a desastres. Ele também vê o papel da mídia, que muitas vezes amplifica o desespero e a divisão entre as nações. A desinformação e as narrativas que favorecem o conflito em vez da cooperação se tornam uma realidade. O profeta percebe que a maneira como as histórias são contadas pode influenciar as decisões que os líderes tomam, e que a falta de verdade pode criar um ciclo de desconfiança e hostilidade. A visão se torna ainda mais intensa quando o profeta se dá conta de que a crise no Irã é apenas um reflexo de crises mais amplas. Ele percebe que nações próximas e distantes também enfrentam tensões, desigualdades e conflitos. Em todo o mundo, pessoas estão lutando por justiça, buscando liberdade e igualdade, enquanto líderes permanecem presos em suas próprias ambições. O profeta entende que Deus está chamando cada um a olhar para o que acontece ao seu redor, a ouvir as vozes de sofrimento e luta e a agir de maneira responsável. Na visão,
O profeta é lembrado de que o que está em jogo não é apenas o futuro do Irã, mas o futuro de todas as nações. Ele sente a urgência de transmitir essa mensagem de alerta, de convocar líderes e povos a um despertar espiritual. Ele vê que a escolha do Irã terá um impacto profundo nas decisões de outras nações. Se o Irã voltar para Deus, buscando a justiça e a paz, isso poderá inspirar outros países a fazer o mesmo. Mas se ele continuar em seu caminho de orgulho e divisão, isso poderá resultar em um efeito dominó, levando outras nações à ruína. O profeta sabe que seu papel é vital. Ele sente a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus, de alertar aqueles que têm ouvidos para ouvir. Em meio à sua preocupação, ele se lembra das promessas de Deus, que sempre oferece uma oportunidade de redenção, mesmo nos momentos mais difíceis. O profeta percebe que a esperança não está perdida. A mensagem de Deus é clara. Há sempre a possibilidade de mudança, de reavaliação e de um retorno ao caminho certo. Nesse momento, o profeta é tomado por um sentimento de esperança renovada. Ele vê que, através da união, da compaixão e do amor, as nações podem mudar seu destino. Ele sabe que, mesmo que a situação pareça sombria, o poder da escolha pode transformar tudo. Ele vê um futuro em que as nações se reúnem em torno da justiça, onde a colaboração supera a competição e onde a busca por poder é substituída pela busca pela paz. A visão termina com o profeta orando fervorosamente. Ele clama a Deus para que abra os olhos e os corações dos líderes mundiais, para que eles possam ver além de seus próprios interesses e reconhecer a responsabilidade que tem sobre o futuro da humanidade. Ele pede por sabedoria e coragem para aqueles que estão em posições de poder, para que façam escolhas justas e éticas, que promovam a paz e a unidade. Assim, o profeta se prepara para levar essa mensagem ao povo do Irã e a todos os que estiverem dispostos a ouvir. Ele entende que a verdadeira grandeza de uma nação não está em seu poder militar ou econômico, mas em sua capacidade de amar, servir e buscar a justiça. E é essa verdade que ele deseja compartilhar com o mundo. À medida que a visão do profeta se desdobra, ele é confrontado com a escolha crucial que está diante do Irã e do mundo: a possibilidade de esperança ou a iminência da destruição. Essa escolha não é simples, envolve o coração e a alma de cada pessoa, de cada líder e de cada nação. O profeta percebe que o destino não está determinado de antemão, mas é moldado pelas decisões que são tomadas diariamente. Ele observa que, em meio à crise, ainda existe uma oportunidade de transformação. As dificuldades enfrentadas pelo Irã podem ser vistas como um chamado divino para a reflexão e o arrependimento. É um momento em que a nação pode parar e avaliar o caminho que escolheu trilhar. O profeta vê que Deus, em sua infinita misericórdia, oferece um caminho de volta para a harmonia e a paz, desde que as pessoas estejam dispostas a reconhecer suas falhas e a buscar a reconciliação. O profeta imagina como seria um futuro diferente, um futuro em que o Irã decide se voltar para valores mais elevados. Ele vê um povo unido, clamando por justiça, paz e verdade. O povo se reúne em torno de ideais que transcendem o orgulho e a ambição. As divisões internas se curam, e líderes humildes emergem, prontos para servir ao bem comum. Nessa nova realidade, as orações se transformam em ações concretas, onde a busca pela justiça social e a dignidade humana se tornam prioridades. Essa mudança, no entanto, depende de escolhas conscientes. O profeta percebe que as pessoas têm um papel fundamental a desempenhar. Cada indivíduo é convidado a refletir sobre suas próprias ações e atitudes. Ele sente a urgência de transmitir que cada um tem o poder de influenciar o futuro, não apenas de sua nação, mas do mundo inteiro. Quando as pessoas se unem em torno de uma causa justa, há um poder transformador que pode mudar o curso da história. Contudo, o profeta também é realista. Ele vê que o orgulho, se não for domado, pode levar à destruição. A resistência ao chamado divino, a insistência em seguir caminhos de egoísmo e divisão, pode resultar em consequências devastadoras. O profeta compreende que a história está cheia de exemplos de nações que, ao ignorarem as advertências e continuarem em sua busca desenfreada por poder, acabaram colhendo a destruição que semearam. Ele sente uma profunda responsabilidade ao compartilhar essa mensagem. A verdade é que o destino do Irã e de qualquer nação está entrelaçado com as escolhas de seus líderes e de seu povo. Se optarem por seguir o caminho da paz e da justiça,
mesmo nas dificuldades, há esperança. Mas se permanecerem no orgulho e na arrogância, as consequências podem ser irreversíveis. O profeta, então, se propõe a ser a voz que ecoa essa verdade, a alertar para os perigos do orgulho, mas também a proclamadora da esperança que está sempre ao alcance. Ao finalizar sua visão, o profeta se volta para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele clama por um despertar espiritual, um retorno ao caminho da fé e da justiça. Ele exorta as pessoas a não perderem a esperança, mesmo em tempos de dificuldades. A mensagem de Deus é clara. Há sempre uma luz no fim do túnel, e essa luz pode brilhar ainda mais intensamente se cada um fizer a sua parte. E agora, é hora de agir. Se você foi tocado por essa mensagem e acredita na importância de espalhar a esperança e a justiça, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Cada clique, cada compartilhamento é uma semente que você planta no coração de alguém que pode precisar ouvir isso. Deixe seu comentário abaixo e nos conte o que essa mensagem significou para você. Sua voz é importante e queremos ouvir suas reflexões. E não pare por aqui. Continue assistindo a outros vídeos como este que vai aparecendo na sua tela. Juntos, podemos explorar mais sobre essas verdades e reflexões que moldam nosso mundo. Vamos nos aprofundar nesse conhecimento e transformação. Sua participação faz a diferença. Essa mensagem final é um convite para que todos se unam na busca por um futuro melhor, onde a esperança e a justiça prevaleçam. O profeta acredita que, se todos fizerem sua parte, o destino pode ser mudado, e a verdadeira grandeza de uma nação será revelada em sua capacidade de amar e servir. Te vejo no próximo vídeo.